Olá, bem-vindos ao podcast O Canteiro, o canal de educação profissional voltado ao ecossistema da construção civil. Eu me chamo André Marques, atuo na área de projetos há cerca de 15 anos e sou host desse canal. E comigo, também host do canal, Henrico de Ferrari. Fala, André, beleza? Tudo ótimo, e contigo? Tudo jóia. Beleza. Bom, ele falou que tem 15 e eu tenho 40. Então, somando isso, dá uma boa história, né? Dá uma boa história. E hoje teremos muitas histórias, né? Positivo. Vamos somar mais uns aninhos na... Alguns, né? Sim. Bem, galera, como o nosso ímpeto aqui, a nossa busca é divisão de conhecimento, divisão de experiências, a gente tem essa série chamada Outros Olhares, onde a gente traz profissionais incríveis do mercado para contar suas histórias, contar um pouco sobre engenharia e dividir conhecimento, construir conhecimento com todos nós. Henrico, quer fazer as honras, então? Bora lá. Bom, antes de apresentar, eu queria fazer um pequeno briefing, que é falar sobre a natureza agindo nas nossas obras, né? Desde sempre, e já tem alguns capítulos que a gente apresenta isso, né? A natureza é impiedosa, né? Então, quando você tem furacões, incêndios, enchentes e um monte de coisas assim, as construções, via de regra, colapsam, né? A gente fez um episódio falando de terremotos, né? Como o negócio é pesado, né? Mas tem inimigos que são muito mais silenciosos e tão terríveis quanto, né? E o principal deles é a água, né? Uhum. E para isso a gente tem o que fazer, mas tem que fazer direito, né? E para contar um pouquinho sobre isso, a gente trouxe um cara que tem muita bagagem, umas 2.000 obras, 1,5 milhão de metros quadrados construídos, é muita coisa, e um amigão ciclista. Aí. Então, muito bem-vindo, Ronaldo Astur. Obrigado pela presença. Obrigado pelo convite, tá? Isso. Aliás, eu ganhei de vocês, 42 anos. Ah, 40, 15, 42 aqui. A soma tá boa, hein? Somos todos crianças aqui. Estávamos comentando a quinta série que não saiu da gente, né? Então, não muda. Mas, Henrico, veja, são 42 anos, claro, contando... Eu estou formado há 40, tá? Contando 2 anos de estágio. Então, eu estagiei com impermeabilização, comecei com impermeabilização, acho que só sei fazer isso também. Mas nisso eu sei fazer bem feito. Só isso, né? Isso me chama muito para conversar a respeito, né? Joia. Muito bacana. E tem uma história longa aí de 42 anos, né, de experiência, né? E muitas historinhas para contar dessa área. Mas o que eu posso dizer é que a impermeabilização é algo muito importante, tá? A impermeabilização, ela que vai preservar a estrutura, né? Você sabe que muitas vezes a pessoa pinga no carro, aí mancha o carro, tanto que o segredo é o limãozinho que passa para limpar o carro, Olha, né? segredo, já notaram essa, galera? Passa o limãozinho para limpar. Mas se ficar muito tempo, acaba manchando o carro mesmo. Sim. Tá? Mas eles ficam preocupados com o carro que vai manchar, mas muito mais preocupante é a estrutura, que um dia, se deixar, vai colapsar. Sim, né? vai Então, o aço, né? então sim, ela oxida, começa a aparecer a ferragem entra em contato com o oxigênio, começa a oxidar e aí, se não parar isso aí, e ela é numa progressão geométrica isso aí, tá? Ela cresce muito rápido. E aí a gente impermeabiliza o principal motivo da impermeabilização é a estrutura, é preservar a estrutura. Esse é o principal motivo. Sem estrutura não temos educação, né? Muito bom. Não, quase um fusível, né? Mas é aí que eu foco. Eu falo assim, olha, a impermeabilização não é para não pingar na tua cabeça, lá no teu apartamento de cobertura, né, ou no último andar do prédio. A sua impermeabilização é para preservar a estrutura mesmo. Né? E isso é a parte mais importante dela. E tem diversos tipos de impermeabilização. Né? E nós vamos falar muita coisa. Perguntar alguma coisa. A ideia, Ronaldo, é justamente iniciar pelo início. Então eu queria que tu contasse de maneira super sucinta, porque 42 anos é chão, né? Mas como foi a tua jornada de impermeabilização? Por que impermeabilização? Tu já adiantou e começou no estágio? No estágio, eu comecei a me identifiquei com a área, né? Uhum. E aí foi incrível, me formei. Aí o meu patrão falou assim, não, olha, não tem lugar para engenheiro aqui tem lugar só para estagiário. Aí eu já fui obrigado a montar uma empresa. Você já montou a empresa na saída? Na saída, mas foi uma empresa de mão de obra, tá? Porque era uma deficiência, como até hoje, é uma deficiência de mão de obra. E eu percebi essa deficiência
E falei, bom, vocês não querem que eu cuide da mão de obra de vocês? As empresas de impermeabilização me adoravam, falavam assim, chama o Ronaldo aí que ele oferece mão de obra, ele tem mão de obra para oferecer. Que Sim, água no deserto, né? Água do deserto, exato, isso que você falou. E no final acabei, uma das empresas que eu fornecia mão de obra me convidou para ser sócio, né? Eu falei, bom, tá. Ele só falou assim, olha, só não pode fornecer para os nossos concorrentes mais mão de obra. Você fica sócio nosso, na estratégia. É uma claro. estratégia, Total claro. estratégia, que os outros ficaram sem nenhuma mão de obra. Olha só. E aí a gente começou, era uma empresa chamava Casa Seca, tá? Eu trabalhei nessa empresa 33 anos, né? Os sócios dele lá, meus sócios, eram muito amigos, são até hoje, né? Um deles já faleceu, né? Mas pessoas ótimas, né? Até bem conhecidas no mercado. E eu cuidava da área de obras. Um outro, eram três, né? O outro cuidava da área financeira e o outro cuidava da área de vendas comercial. Né? Igualzinho a mim. E eu cuidava da área de obras, né? E aí eu comecei a pegar uma bagagem que impossível, né? Quando você falou 2.000 obras, foi mais que 2.000 obras. 1,5 milhão é estimado, tá? Mas 2.000 obras foi até mais que 2.000 obras. Poxa, também, 42 anos, né? Não, e a galera fica pensando assim, 2.000 obras. É de impermeabilização, moçada, né? Só de impermeabilização. Metro quadrado construído, cara, é de impermeabilização. Aliás, eu só fiz isso até hoje. Né? Não, é que assim, não é que as obras tinham 1,5 milhão de metros quadrados. 1,5 milhão de metros quadrados. 1,5 milhão de manta de... aplicados. De impermeabilização, né? Sob que é sob minha fiscalização. Eu cuidava das obras, né? Deve ter pouca história. Vamos ver. Vamos lá. Bom, e dentro de todas essas 2.000 e tantas obras, deve ter umas histórias bem bizarras, né? Conta algumas aí para nós. Sim. Veja, teve o estacionamento do aeroporto de Congonhas. A gente precisava entregar a obra de qualquer jeito. O presidente ia visitar a obra, ia inaugurar. Aí tinha que fazer qualquer coisa lá. Aí a gente botou um telhadinho lá e fizemos uma coisa muito errada, que depois a gente pode falar sobre esse assunto, mas acabamos tendo que aplicar a manta no molhado. Claro que depois jogamos fora a manta e começamos quando ele foi embora e refizemos outra vez, né? Mas a manta asfáltica ela só pode ser aplicada no seco, tá? Mas deu certo, o presidente bateu palminhas para todo mundo. E depois uma engenharia distorcida, né? Mas não pode, mas vai ter que poder. Mas vai ter que poder, não tem jeito, né? Mas faz parte. Nossa, né? tem uma história muito boa, que eu estava fazendo um shopping e a gente tinha que estar com paisagismo pronto e não dava tempo de fazer. E aí alguém virou e falou assim, joga alpiste aí no talude. E aí em 2, 3 dias estava tudo verdinho. E aí a gente conseguiu fazer o evento e depois fez o paisagismo certo. Mas o alpiste é um negócio que brota rápido, viu? Galera anotou essa, hein? Você desesperou o alpiste que vai. Você sabe que tem uma outra história muito engraçada. Vazava no apartamento de cobertura. É claro que a cobertura pertencia ao dono da construtora. Então, e ele falava assim, tá vazando na minha sala de jantar. Tem que ser a Lady Murphy, né? Sim. Né? Na cabeceira da mesa, fui lá, refiz toda a impermeabilização na cobertura e punha água, não vazava. Eu falava, tá com um palmo de água, é mais qualquer chuva. Não tá vazando, mas quando chove vaza. Eu falei, mas o que tá acontecendo, né? Aí um belo dia eu tô lá em cima, isso era uma obra no Guarujá, olha. Lá em cima eu vejo um cara trocando aquela luzinha vermelha. Eu falei, o que você está fazendo aí? Ele falou assim, eu estou trocando aqui o copinho vermelho que quebrou. Que a luzinha era branca, né? Sim. A luzinha de avião, né? Sim. Eu falei, quebrou o copinho vermelho? Eu falei, mas joga água aí. Ele jogou água, caiu na sala de jantar do cara. Nossa, cara. A água entrava no conduíte, olha só. Sim, pingava na caixinha. Eu refiz a impermeabilização 2 vezes em cima da cabeça dele. Deus. Nossa, como é que eu vou saber isso? Né? Terrível. Uma outra história, também meio parecida, o cara fez a laje de terra inteira, o síndico, né? Fez a laje de terra inteira e continuava vazando. Falei, mas gente, fiz a obra inteira, pus água, um palmo d'água aqui para testar, né? Teste de 72 horas com água, né? E não vaza. Por que quando chove vaza, né? Lá na cobertura, tinha uma descida de água fluvial, né, do telhado lá da cobertura, e quando chegava no térreo, ela fazia um cotovelo e virava para outro lugar. Esse cotovelo estava trincado. Olha só. Né? Bom, o prédio gastou uma fortuna para impermeabilizar tudo aquilo lá, e o problema era um cotovelo de água pluvial.
né? E eu falei, se resta o consolo de que você tem agora um prédio novinho, um térreo novinho. Ei, caramba. E era uma fortuna mesmo, porque não é um negócio barato, né? Você imagina que tem que remover todo o revestimento, impermeabilizar e refazer todo o revestimento. Bom, ficou novinho o prédio dele, ele ficou feliz. E que coisa fantástica isso, né? Então, galera, antes de sair loucamente mexendo em impermeabilização, vejam outros lugares que possam ter água, né? E como é correlacionado com a chuva, testem os sistemas pluviais, né? Aliás, eu quero fazer uma impermeabilização, quero cliente, mas eu não quero que ele gaste dinheiro desnecessariamente. Perfeito. É um modo de pensar ético, né? Princípios, né? Então, muitas vezes eu chego lá e falo assim, olha, essa impermeabilização está um pouco suspeita. Por que você não faz o seguinte? Pede para o seu zelador fechar o ralo e fazer uma lâmina d'água, ver se vaza. Mas faça isso sem chuva, no dia que não esteja chovendo. Se vazar, realmente a impermeabilização é o vilão. Sim. Mas, poxa, se não vazar, você tem outro caso, você não precisa gastar esse dinheiro. Perfeito. Porque não é um dinheiro pequeno. Sim. Acredito. E um transtorno gigante, né? Muito gigante, né? Você imagina, você muda a rotina dos moradores do prédio, eles têm que entrar pela garagem, às vezes, é terrível. É um efeito colateral gigante. Você fala assim, mas qual é o custo da impermeabilização? Mas e da obra, do acabamento, do revestimento, da logística e tudo mais? É gigante, né? O custo... Porque a impermeabilização mesmo custa 20% da obra. Tá? Mas e remover tudo que está aquilo lá e refazer tudo que está aquilo lá, são os outros 80%. Sim. Sem dúvida nenhuma. Isso da obra de reimpermeabilizar a coisa, né? Da obra de reimpermeabilizar. Porque quando a gente fala do zero, é bem menos, né? 2% que a gente se comenta, né? Assim, tem as obras novas, que são as construtoras que nos contratam, tá? E tem as obras de refazimento, né? Que são de reforma, que são os prédios habitados, condomínios habitados, né? E as obras novas... você tem o construtor que vai impermeabilizar tudo sem saber se está vazando ou não está vazando, porque ele não quer que vaze lá nos 5 anos que ele vai ter que dar de garantia para o prédio. Sim. Tá? Não pode vazar. E normalmente as obras novas, eles têm um projeto de impermeabilização, sabe, que foi feito por uma empresa que só faz isso, que sabe o que está fazendo, e a gente segue aquilo lá, e as propostas são equalizadas, todo mundo orça a mesma coisa, né? Então é uma concorrência muito leal. Tá? As obras de condomínio, de habitados, normalmente é um síndico, uma pessoa leiga, vai mais na confiança. Né? Sim. E aí, claro, eles buscam o histórico da empresa para saber se a empresa é idônea. Daí, hoje em dia, no Google, né, tem os comentários, os reviews, né? Sim. E a gente... Aqui eu trabalho, né? é idônea. Passa em todos os crivos. Bora lá. Isso mesmo. Bom, vamos para um pouquinho da técnica, né? Eu queria que comentasse um pouquinho, né? Buscasse o esclarecimento do pessoal sobre pressão positiva e pressão negativa relacionado à impermeabilização. O que poderia colocar de maneira sucinta sobre isso? Veja só, pressão negativa, pressão positiva, você imagina uma piscina com água dentro. Então, essa impermeabilização que você tem que fazer dentro da piscina, ela está sujeita a uma pressão positiva. Agora, você imagina uma piscina com água fora. É um lençol freático, um veio d'água, né? Você tem que fazer uma impermeabilização por dentro da piscina, porque está com terra do lado da piscina, né? E aí, então, você tem que fazer uma impermeabilização contra a pressão negativa, pressão ao contrário. Sim. Isso acontece muito em cortina, que é aquela parede da garagem. Perfeito. Tá? Que o lençol freático sobe, você não tem que... Se tivesse um gigante que pudesse levantar e impermeabilizar a garagem por fora e depois botar de volta, aí tudo bem, mas não é bem assim, né? E essa impressão negativa, ela é muito sujeita a falhas. Tá? Aliás, ela não existe fórmula capaz de falar sucesso total. Não tem. Porque você fecha, impermeabiliza aqui, a água sai aqui. Você impermeabiliza aqui, a água sai ali. Né? Então, você tem que impermeabilizar tudo. Aí a água tenta achar um lugar para sair. Tá? E talvez o melhor caminho seja drenar essa água, aliviar essa pressão atrás dessa parede. Sim. Tá? Drenar, mandar para outro lugar. E aí você passa a não ter uma pressão muito forte. Aí você consegue impermeabilizar. Como o Henrique colocou. Ela vai procurar o caminho mais fácil. Né? Tu tem que dar um caminho para ela. E são as coisas, as leis da natureza. Ou seja, se tentar lutar contra ela, ela vai lá... devagar e sempre, água mole e pedra dura, até que vai te dar uma patologia e vai vazar, né? Eu fiz uma agência do Bradesco em Niterói,
onde você entrava na garagem de barquinho, com botinho, Caramba. tá? Aí, o que a gente faz aqui, Ronaldo? Tira essa água, eu vou tentar estancar. Sim. Aí, tiraram a água, eu comecei a estancar, aqui, lá, colar, acabei fazendo tudo e ficou boa a garagem. Só que ainda apareciam umas manchas. Aí eu falei, é um problema estético, realmente essas manchas eu não estou conseguindo tirar. Aí fizeram uma parede falsa, né? Uma parede falsa para esconder as manchas, e a garagem está até hoje lá, numa agência do Bradesco em Niterói. Nem sei se ainda é a agência do Bradesco, que agências Sim. não tem mais, O né? tempo passou Mas e a mudou gente muito. faz isso com uma frequência até elevada, né? É, Faz uma parede dupla e não lute com a natureza, porque esse negócio da Não, mancha, gente, não. não tem... Jogue a favor dela. Exato. Faça um dreno, conduza essa água para algum lugar, mas lutar contra essa água você não vai conseguir. Né? Isso é um desafio. Isso é o problema da pressão negativa, da impermeabilização negativa. Você está sempre sem certeza de sucesso nas tanquedades. Não tem como. Não, e a aderência, né, dela é muito menor, né? Pois é. Do que empurrar ela contra a parede ou tentar arrancar ela da parede. Aí na aderência vem o tipo de impermeabilização que você vai usar. Qualquer membrana, seja membrana acrílica, seja uma manta asfáltica, o que quer que seja, ela não resiste à pressão negativa, ela solta. Uhum. Tá? Ela resiste à pressão positiva. Perfeito. Tá? Então a piscina por dentro eu impermeabilizo com uma manta asfáltica, pressão positiva. Mas se for negativa, eu não posso botar a manta asfáltica que ela vai soltar. Aí tem que usar um outro produto, poliméricos e outras coisas assim, Perfeito. cimentícios. Né? Maravilha. Falando disso e outras coisas, como é que é a coisa do projeto de impermeabilização, né? Isso eu não sei, eu já fiz muita obra que não tinha projeto e não é muito, assim, tão usual você ter projetos Henrico, legais, né? Como é que é isso? Henrico, o projeto de impermeabilização é muito importante, tá? E ele é importante até mesmo antes de começar a obra. Até porque quando a construtora começa, ela já prepara a superfície ou a parede que faz um rodapé, né, para receber essa impermeabilização, que vai comer um espaço e não tem que fazer aquelas gambiarras, nada disso. Vai fazer um serviço desde o zero. Tá? Uhum. As construtoras, no geral, elas usam sim. As boas construtoras usam. Tá? As grandes construtoras. Não, tem grandes construtoras que não usam. Né? São Tem aquelas de tudo, que né? tem construtora, gente, que tem mais advogado do que engenheiro. Pra você ter uma ideia. Bom, não vou dar nomes aqui. É um indicativo, né? Pois é, alguma coisa não está certa. Né? Exatamente. Verdade, né? Mas as boas consultoras fazem um projeto de impermeabilização e ele é seguido à risca, né? E a responsabilidade do sucesso, da estanqueidade, está entre a empresa que executa, a próprio fabricante que vende a manta asfáltica e quem fez o projeto, e a empresa do projeto. Tá dividida essa responsabilidade. Sim. Então um fiscaliza o outro, todo mundo sabe, tem que ficar bom, sabe? Impermeabilização é um item caro, não pode não ficar bom. E é impressionante a interdisciplinaridade que ela tem, né? Então, assim, o que está fazendo pluvial, ele vai lá e posiciona o ralo. Mas tu vai ter a regularização, e daqui a pouco essa regularização é uma camada elevada que o estrutural vai ter que saber dessa carga. E aí, quando tu vê, tem uma abertura, mas que está inclinada. O arquiteto também tem que ver como começa a intervir em várias outras áreas. Isso mesmo, você falou tudo, é isso mesmo. O projeto resolve isso. Exato. Tá, todo mundo tem que ser multidisciplinar, bem coordenado. Tem né? que ser coordenado, tem que ser. E se não for, vira uma lambança, né? Pois é. Agora quando você vai fazer uma obra de refazimento, né, de um prédio já habitado, né, não tem muita escolha. Aí não tem muita escolha, né? Até tem quem faça o projeto de impermeabilização, mas muitas vezes o projeto pede coisas impossíveis, não dá mais para fazer o que está querendo, sabe? A obra está pronta, não dá mais para você derrubar a parede, virar a impermeabilização, depois faz a parede, cai o prédio, não tem como. Tá aí, né? Então, nessa hora, a experiência conta muito, tá? A nossa experiência, eu tenho concorrentes também bastante experientes,
E conta muito a experiência. E como sem tem dúvida. coisas difíceis de resolver, né? Aquelas percolações ascendentes, assim, não impermeabilizou o baldrame direito. Aí no futuro começa a minar aquela água. É. Aquele trem ali, tu vai mantendo, né? Mas é difícil de tu ter uma solução que garanta perenemente que resolveu. Né, difícil. É difícil, Até né? porque a solução para esse caso de uma umidade ascendente é você injetar um produto dentro da parede, no vão da parede, né? Uhum. E torcer para que esse produto cristalize, né? E feche todo a área Sim, da o perímetro do baldrame, todo o negócio. toda a seção da Sim. parede, né? Uhum. Feche toda ela. E ainda que você tem dúvida se vai fechar ou se não vai fechar, você aplica um impermeabilizante nas paredes também, tá? Sim. Nas paredes, tanto do lado de dentro quanto do lado de fora da parede. Aí aquela umidade ascendente, ela fica menos incômoda, né? Fica menos Mas incômoda. é um trabalhão, hein? Se já tiver existente, claro, dá um trabalhão. Melhor, impermeabilização sempre dá um trabalhão, sempre é traumático e sempre incomoda muita gente. Fazer certo da primeira vez é o melhor. Fazer certo a primeira vez é o melhor. Maravilha. Apesar que tem uma vida útil, né? Chega um momento Sim, que você tem que... chega uma hora que tem que refazer, né? Com Ela certeza. deteriora a impermeabilização. Muito bom. A próxima é a minha? Deixa eu ver. Essa aqui. Vamos falar um pouquinho sobre marcas de impermeabilizantes. Você acha que tem diferença? O que tu poderia falar um pouquinho sobre marcas ou até sobre manta? Tem marcas ruins e as outras são todas boas iguais. Tá? Não vou dar nomes, mas tem marcas que são ruins. Agora, o que faz a diferença entre uma manta, mesmo da mesma marca, sabe, ser a melhor do que a outra, é o reforço têxtil dentro dela. Tá? Então, tem uma que o reforço têxtil é um bidim, tá? E a outra, o reforço têxtil é uma lã de vidro, tá? Tanto chama glass, né? E a com bidim, ela faz a diferença, né? Ela tem mais resistência à tração, à compressão, a carga de punção, mecanicamente, a resistência mecânica é maior, né? Isso. E tem selos ou coisa assim que garantam a qualidade das marcas do produto? Tem um selo de qualidade, sim, né? E quem cuida mais disso é o fabricante, né? Ele que está preocupado em ter esse selo e vender com essa qualidade. Mas as boas marcas, elas são muito sérias. São muito sérias. Elas trabalham muito sério na confecção do produto deles, tá? Até porque envolve, aquilo que te falei, envolve muito dinheiro, se der problema, tá? Você imagina, a pessoa fez uma impermeabilização e colocou um mármore de Carrara em cima. Aí você fala, tá vazando, então quebra o seu mármore de Carrara, né, que custa não sei o que, $1.000 no metro, e vamos refazer a impermeabilização. Então é um ponto que não deve se economizar. Tá? Tem uma estatística que fala que a impermeabilização ela representa algo em torno de 2% do valor da obra. Tá? É por aí. É mais ou menos por aí. Ela representa uns 2% e é nada perto de um revestimento que vai representar 10%. Perfeito. Tá? Perfeito. Que se não der certo, então não vai economizar na impermeabilização. A história do barato que sai caro. A economia boa. A economia boa. Não deve fazer. Boa. Isso aí. Muito bom. Tá. Bom, agora eu vou contar um pouquinho de história e aí o Ronaldo emenda, né? Vamos lá. Eu morei num apartamento, que era um apartamento de cobertura, que começou a dar problema de impermeabilização e quando a gente foi ver, era uma manta não flutuante, né? Da tal da asfaltadora brasileira, né? Que durante muitos anos foi a principal, né? Que tinha no mercado, né? Aí, quando eu estava começando a estagiar, eu estagiei numa empresa de impermeabilização que a gente descobriu que meio que trabalhou junto ou qualquer coisa assim, né? E eu me lembro de eu estar estagiário engatinhando em cima de uma manta acrílica moldada em loco que a gente estava impermeabilizando a laje do primeiro tomógrafo do Einstein. Era o raio de crio. Exatamente. E aí a função do estagiário era ficar achando bolha, cortando com estilete e passando um pouquinho de coisa de estagiário, né? Coisa de estagiário. Coisa de estagiário. O estagiário está aí para isso. E ele aprendeu pro resto da vida, né? 40 anos ele lembra. Você vê que o estagiário ele devia pagar para trabalhar para gente. Aprende. Aí depois, quando eu estava já fazendo prédios, surgiu a Toro. E eu fiz uma das primeiras obras com manta asfáltica.
E, aliás, deu muito problema, porque eram umas piscinas em balanço e o negócio rasgava. Faz, refaz, até... As primeiras Bom, mantas asfálticas tinham problema. e aí foi indo no mercado, mas assim, hoje em dia eu não vejo mais evolução, né? Quer dizer, nessa época que eu comecei a trabalhar, surgiram um monte de coisas, tinha um monte de tecnologias, e hoje eu não vejo grandes mudanças, né? O mercado chegou na solução final, ou o que está acontecendo? Rapidamente, a manta que você tinha no seu apartamento era a manta butílica, que era o melhor material que existe. Depois ela foi desenvolvida e virou EPDM, melhor ainda que a manta butílica. Mas o que era? Era uma câmera do pneu de um carro. Uhum. Isso era a manta butílica. Só que ela era flutuante. Então, se dava um vazamento ali, o vazamento poderia sair na outra ponta da laje. Sim. Tá? Então, deu um vazamento, você não tem que fazer, você tem que começar do zero. Arranca tudo e começa do zero. Meu Deus. Então, a manta butílica, ela era ótima, mas se tivesse um problema, seria um problemão. Porque você tem que refazer a obra inteira, novamente. Tá? Não era... Hoje em dia, as mantas são aderidas ao substrato, né, à laje, né, apesar que tem uma regularização, caimento é outra história. Mas ela é aderida, e quanto mais próxima da laje ela tiver, menos ela vai passear o vazamento. Então, um vazamento aqui, está por aqui. Tá? Tua manta butílica, um vazamento aqui, estava sabe lá onde. Podia ser lá onde o furo, né? Estava sabe lá onde, né? Uhum. Então, a manta butílica era um excelente material, mas não vingou por conta disso. Aí as mantas, aí vieram os acrílicos, o Hyde Creel, que você conheceu com Hyde K1, de KZ, né? Era a solução da época, era um material alemão, né, Hyde, e a propaganda deles que o material cristalizava e tornava a estrutura impermeável, não só a superfície impermeável, sabe? Bom, durou um tempo, a estrutura também trinca, a estrutura também se mexe, e aí começou a vazar. E tinha muito problema com o UV também, né? Com degradação, né? Raio ultravioleta? Não podia ficar exposto, né? Essa é a verdade. E depois vieram as mantas. As mantas sempre existiram, né? As mantas asfálticas. No início elas começaram a ser aplicadas com asfalto quente, derretida com asfalto quente, né? E hoje em dia ela é aplicada com maçarico, tá? Surgiram materiais novos, surgiram os PUs, os poliuretanos da vida, que são excelentes, excelentes. Mas a um preço 2 vezes o preço da manta asfáltica. E eu sou conservador. Eu acho que a manta asfáltica é melhor. Tá? Eu estou vendo, tem uma espessura. Tem 4 milímetros de manta, mais 3 milímetros de asfalto. Tem 7 milímetros de espessura. Aquilo lá, às vezes é dupla manta, fica 1,5 centímetros de espessura. Você enxerga a impermeabilização. O PU é um papel. É um filminho, tá? né? É um filminho. Mas ele realmente é eficiente. Tá? Só que é mais caro e eu tenho mais confiança na manta asfáltica, naquilo que eu vejo. É conservadorismo. Esse é o meu ponto, né? Eu sou mais conservador. Já fiz muito PU também e deu certo, ok, tá? Mas a manta asfáltica é melhor. A gente vê nas casas de alto padrão, telhados planos, e normalmente estruturas de OSB, né? São estruturas metálicas, o telhado é placa de madeira, né? E aí usam Aí o pessoal, aqui em Nescau, né, fazem aquelas alvitra, que foi, acho que a mais cara do rolo todo aí, né, que essa alvitra é uma manta de PVC, né? Ela é soldada com ar quente, sabe, com um jato de ar quente. É muito fácil de dar problema. E ela é flutuante. Sim. Igualmente a manta butílica, né? Então, eu também não arriscaria. Sim. Usar a alvitra. E cara, né? Quer dizer, eu não posso falar assim que a alvitra é um excelente material, não posso negar. Tá? Sim. Mas desde que a mão de obra seja do mesmo calibre, seja excelente também, sem dúvida nenhuma. Muito bem colocado, muito bem colocado. A próxima é a minha? Positivo. Vamos lá. Falando de tecnologias, né? Bom, a gente até estava falando um pouquinho, mas quais são os principais usos das mantas asfálticas e os cuidados na execução e aceitação dos serviços? Vamos falar um pouquinho da execução. As mantas asfálticas são usadas mais em lajes, né? Toda laje de cobertura, laje térrea, toda laje que toma chuva, né? E elas... Qual que era a pergunta? Era se o uso... A questão de cuidados na execução e aceitação do serviço. Executei, tá legal? Então, tem os testes, como tu colocou. Você só sabe se tá legal com um teste. De 72 horas é norma isso, tá? E é uma norma muito bem determinada, porque realmente 72 horas é quando você tem a certeza de que ficou bom,
né? Porque ela pode vazar 24 horas, 48 horas depois, tá? E, e, e depois disso, você faz uma proteção mecânica, uma massa de areia e cimento, um contrapiso, vamos dizer assim, para permitir que outras pessoas que não o aplicador de impermeabilização possam andar em cima. Tá? E aí, a todo cuidado é para que ninguém venha ferir ela. Né? Então, eu tive casos assim que eu fiz tudo, aí o cara tinha que botar um piso em cima. Aí a primeira coisa que ele fez foi bater um preguinho aqui, um preguinho lá e esticar uma linha. Eu falei assim, ele furou a minha manta, sabe? Não faz sentido. Então, é essa preocupação. Aí o engenheiro da obra, que eu entreguei o serviço de impermeabilização estanque, e ok, né? E o engenheiro... E depois, para procurar o buraquinho desse preguinho, você acaba destruindo ela. Não, o prejuízo que o cara deu por causa do preguinho, você não faz ideia. Tá? É um senhor prejuízo. E essa proteção mecânica, ela tem riscos de... Porque quando a gente está projetando, a gente tem o arranque no ralo, né? Que poderia, sei lá, vamos supor que ele morresse a zero, e daí ele aumenta, apesar que eu estou falando da regularização, a pressão mecânica ela é constante. Tem uma espessura que ela tende a desplacar, não proteger, uma mínima, uma máxima, o que tu recomenda? Máximo acho que não tem, veja né? só, essa camada que você falou começa com, não zero, começa com 1 e vai subindo 1% a cada 1 metro que sobe, então vai 1 centímetro a cada 1 metro, né? É a regularização, essa, que é a base da impermeabilização, que é o substrato, que é responsável por 50% do sucesso. Tá? Então, o substrato realmente é algo que você tem que dar uma atenção. Tá? Aí faz a impermeabilização, testa, ok. Daí vem a proteção mecânica. Essa proteção mecânica, antes dela vir, é colocado um plástico, a gente chama de camada separadora. Um filme de... parece um saco de lixo. Sim. Aquele plástico bem fininho, tá? E aí coloca-se a proteção mecânica. Essa proteção mecânica deveria ter no mínimo 3 centímetros, tá? Se puder mais, melhor, né? Agora, às vezes nem é possível por uma questão de cota. Sim. Você tem uma situação onde a área interna não permite subir tanto a área externa, e aí você acaba tendo que economizar na espessura da proteção mecânica para deixar espaço para o revestimento final. Sim, seja e pedra, isso tem muito a ver com a questão do projeto que a gente estava conversando. Né? Aí entra o projeto. Tá? Aí entra o projeto. Você ter uma ideia, o que determina a cota, o nível do piso de um hall de um prédio é a soleira do elevador. Né? Nessa hora, ele determinou todo o hall do prédio. Né? Aí a área externa teria que... O desejável é estar 5 centímetros abaixo. Né? Raramente você encontra 5 centímetros abaixo. 2, 3, tudo muito. Você vai trabalhando e vai comendo essa diferença. Mas já teve casos que eu vi que a área externa estava mais alta. Você fala, a água toda de chuva vai entrar lá dentro, sabe? Não tem como. E foi um defeito construtivo. Aí não teve jeito, não tem o que fazer. Né? O cara vem com uma laje plana e você tem impermeabilização de um lado e não tem nada do outro. Né? Não tem como dar certo. Pois é, e aí que entra o projeto. O projeto, ele... exclui esses problemas, sabe? Ele resolve isso aí, ele orienta. E eu achei muito legal que tu comentou uma camada separadora. Porque se tu faz um piso que vai, porventura, tomar uma insolação, vai contrair, expandir e tá aderido, escorrega. Ele vai, se ele tivesse aderido, ele poderia romper a impermeabilização. Então ele tem que trabalhar e deixar ela quietinha. Apesar que ela tem uns índices de elongamento, que é diferente da elasticidade, tá? Ele tem uns índices, a manta é fabricada com umas normas para ter alguns índices a serem obedecidos. Sim, e já garante essa qualidade. Tá? Nos testes da manta, tem até o teste de envelhecimento da manta, que determina a vida útil dela. Que ela entra numa estufa, entra, sai, põe na geladeira, depois põe na estufa outra vez. Um teste de força uma fadiga. Simula os anos, né? Os anos, exatamente. E aí você determina qual a vida útil dela. Tá? Maravilha, muito legal. Bom, e em relação aos impermeabilizantes cimentícios, poliméricos e tal, que tipo de cuidado e tipo de ensaios, como Veja, é que funciona? Tem as mantas asfálticas que a gente usa, ou membranas acrílicas, que a gente usa para as áreas externas, tá? E para uma caixa d'água. Eu não posso usar manta asfáltica, é até fora de norma. Eu não conferi, mas disseram que até chega a ser cancerígeno. Tanto que alguns prédios que têm manta asfáltica estão trocando tudo para
cimentício, tá? E são os poliméricos, tá? E são os cimentos poliméricos acrescidos de uma resina termoplástica, tá? Porque o cimento polimérico ele é rígido e a resina termoplástica ela dá uma flexibilidade no movimento da caixa d'água, tá? Mas a caixa d'água ela tem pouco movimento, apesar de pôr água e tal, ela tem uma mísula embaixo, tal, ela realmente não tem muito problema de trincar. São poucas que eu já vi até hoje que trincaram a caixa d'água, né? Mas aliás, quando eu vejo uma caixa d'água com manta, eu já fico desconfiado. O engenheiro botou essa manta porque ela provavelmente está trincando, né? Porque eu acho que há muitos anos que não é permitido manta em caixa d'água. E quando você vê uma manta, você fala assim, puxa, na Riviera de São Lourenço eu vi um prédio lá que estava tudo com manta. Falei, a Riviera não tem tantos anos assim. Já era proibido, não é possível, né? Se o cara botou manta é porque... E aí o pessoal soube que manta é cancerígeno, então vamos trocar, né? Mas eu acho que pode ser uma coisa que vem da estrutura, né? Aí porque tem realmente uma grande dificuldade para resolver o problema. Sim, e a caixa d'água ela tem uma inércia térmica diferenciada, porque ela está cheia d'água, né? Então o tempo dela de esquentar e esfriar só com a intempérie é menor. É menor, exatamente. Mas aí se tiver, por exemplo... Ela não sofre a ação do tempo, do delta T, da temperatura. Minorado, né? É, minorado. Só que se tiver numa posição estrutural de acordo com a geometria, daí não é a água que está fazendo isso, é a geometria do prédio. Às vezes está... O pórtico do prédio está fazendo o reservatório superior está lá em cima e o prédio balança. Né? Então pode ter uma trinquinha ou outra. Mas o que é usado são os cimentos poliméricos, né? E a resina termoplástica acrescida de uma telinha, um véu de noiva, tá? Que é para dar uma estruturada nessa resina. Né? É uma pintura e ela tem uma certa elasticidade. Resolve. Vai a primeira camada, vai a telinha, depois camadas cruzadas, aquela coisa toda. Nossa, são várias camadas, na verdade. Na verdade, não é por número de camadas, é por consumo por metro quadrado. Olha só. Então, se o cara tem uma mão leve, uma demão só já ficou o consumo. Se ele tem uma mão mais pesada, ele vai precisar dar umas 3 demãos para dar o consumo por metro quadrado. Perfeito. Tá? Então, normalmente são 2 quilos por metro quadrado de um tipo e 3 quilos da resina termoplástica. Então, E os testes são os mesmos? Não, o teste da caixa d'água testou, não vazou, fica a água aí, né? Porque a gente não usa água de reuso numa caixa d'água, a gente põe água já potável. Desde o princípio, né? Desde o princípio, tá? Diferente de uma piscina que a gente testa antes de botar os azulejos. Então aquela água vai ser jogada fora. Sim. Então a gente usa uma água de reuso para... A água é caro também, né? Não se joga fora a água, né? Sem dúvida. Beleza. E aí, só a minha próxima de novo? Eu tô perdido hoje nessa coisa de minutos. Você viu? Não era pra ser assim. Não era pra ser assim. do André aí. Deixa eu ler direitinho. Atrás do microfone. Qual a vida útil dos sistemas de impermeabilização? Vamos abordar um pouquinho isso, Vamos voltar naquela... É verdade. Olha, a vida útil, vai da qualidade da manta, né? Sem dúvida nenhuma. Mas ela varia, e olha o delta T que eu te dá, hein? Varia de 15 a 25 anos. A garantia de 5 anos, como tudo na construção civil. Decapamentos, pinturas, tudo, até menos 5 ainda, anos, 5 anos. Pintura é menos, hidráulica é menos, elétrica é 2 anos, sei lá, uma coisa assim. Mas a impermeabilização é 5 anos, a vida útil, né? A garantia. Desculpa, a garantia, tem razão. Agora, a vida útil de 15 a 25 anos. Já peguei obras com 10 anos de uso vazando, e já peguei obras com 40 anos de uso sem nenhum vazamento, tá? Mas é uma média, isso não dá para precisar. Sim. Acho que até o fator executivo deve variar, deve ser muito importante, né? Talvez uma falha executiva minore esse tempo. A qualidade, né? Da mão de obra, né? Sim. Tá? Aliás, quando a gente começou a falar sobre manta asfáltica, nós falamos que existia, no princípio, aquela colada com asfalto quente e aquela colada com maçarico. A com asfalto quente é mais confiável. É a primeira de trás, lá de trás. Isso daí era uma pergunta que vinha na frente. Você sabe que a manta com asfalto quente é aquela que o cara dormiu mal. Não dormiu bem e tal, chegou lá e vou colar a manta. Né? Ele não consegue errar com asfalto quente. Porque ele dá um banho de asfalto, acabou, não erra. Sim. Já com o maçarico ele tem que ir devagarinho, não adianta ter pressa. Se ele tiver pressa, ela vai
não vai queimar direito, tá? E quando começa a vazar, você provavelmente vai levantar a manta, você vai ver até a marca da manta lá, quer dizer, o cara não queimou mesmo, Sim. né? Mas já estou pulando a pauta, mas vamos lá. Vamos lá. Então, no caso que você tem esse problema de má colagem, se a colagem entre as mantas está boa, qual que é a patologia gerada por não estar bem aderida? A colagem, você está falando da emenda. A emenda das mantas está boa. Isso. Veja, se ela não estiver bem aderida, ela vai voltar à manta butírica, vai virar manta flutuante. Perfeito. Mesmo assim, não podia vazar. Exatamente. Tá? Agora, qualquer furinho, qualquer coisa, vai vazar. Sim, né? e aí vai ampliar um pouco o raio, digamos. Se ela não estiver aderida, ela vai sair, sabe lá onde. Sim. Tá? Não, e a maldição disso é que tu tem uma regularização, ou seja, vai sair em outro lugar, né? Porque Vai, a água tá... ela corre, porque está com caimento na Exato. regularização. Mas, teoricamente, quando você tem o caimento, a água já vai em direção certa, né? Ao ralo. Né? Então, assim, mesmo que tenha um vazamento, teoricamente, você está indo para o lugar certo. Eu tenho né? uma teoria que ela fala assim, a melhor impermeabilização é aquela que não tem água em cima. Muito Tá boa. boa? Então, quanto mais rápido ela for pro ralo, tanto Positivo. melhor. Tá? Tanto Com melhor. certeza. Tá? Essa é a Verdade. ideia. Beleza. Bom, voltando agora a um negócio que você começou a falar sobre a qualidade da mão de obra. A gente tem, assim, falado muito e com outros players que o mercado tá cada dia mais difícil, né? Que a idade média do operário, a gente fez outro dia uma apresentação, acho que em 20 anos a idade média do operário subiu 10 ou 12, né? Porque só os antigos sabem fazer isso direito, né? Exatamente. É Como é que você está lidando com isso? Bom, eu estou treinando mão de obra. Eu tenho um laboratório lá, um espaçozinho, onde eu pego o meu melhor operário, vai lá e treina a mão de obra, parte prática, e eu faço a parte teórica para a mão de obra, aquela que vem que já está trabalhando um tempo como ajudante do impermeabilizador, e aí ele já tem conhecimento, já tem um pouco de convivência com a coisa, e vai vendo, né? Aí vem o meu concorrente e leva minha mão de obra. Não tem importância. Olha, eu achei que isso acontecia comigo. A mão de obra vale ouro, gente. Vale ouro. Vale ouro. Mas uma mão de obra boa, ela realmente faz a diferença. Faz a diferença. Você pode pegar o melhor material, se a mão de obra não prestar, vai vazar, vai ter problema. E eu tenho outra frase que eu falo assim, uma impermeabilização que ficou 99% boa, não adiantou nada, ela vai pingar. Ou é 100% ou não adianta, sabe? Perfeito. Então a impermeabilização é 100%, tem que ser 100% boa. 99% não tá boa. É quase como assim, eu perdi por 1 metro por 1 quilômetro. Perdeu, né? Perdeu. Já era, né? Perdeu. Tem que fazer. Sensacional. Verdade, verdade. É isso mesmo. Bom, dando sequência, como tu vê o mercado atual da construção civil? Como é que tá suas obras? Bom, o mercado de obras novas está bombando. Vocês veem pela quantidade de prédios que estão nascendo, né? Canteiros por aí, né? Tem muito. Eu realmente parei de atender obras de construtora. Hoje eu só quero trabalhar com obras de condomínio, porque as obras de construtoras, elas pagam muito pouco, espaçam muito as formas de pagamento. É meio difícil, sabe? A gente recentemente fez um episódio sobre engenharia e empreendedorismo É. e como que alguns meios ou mercados te obrigam a ter um grande caixa livre, te obrigam a ter, assim, um controle financeiro, muitas vezes, que a gente não consegue ter num negócio nosso, né? Então, é difícil. Atender esses grandes clientes, os caras pedem 60 DDL para te pagar. Ou seja, tu desenvolve, compra tudo, vai lá, daraná, e depois recebe dali 60. Como é que essa conta fecha, né? É difícil demais. Eu já passei por isso, onde era medição mensal para pagamento a 20 dias da data da medição. Ou seja, 50 dias sem eu ver o dinheiro. Sim. Né? E quanto que eu não pus de dinheiro lá até ter a primeira medição. Sim. E aí tem construtoras, que não vou dar nomes, mas que fala assim, engenheiro, quanto mais lucro tiver a sua obra, mais você vai ganhar um bônus no final da obra. O objetivo dele é ferrar o empreiteiro. Sim. Sabe? Eu quero mais pagar menos para o empreiteiro. Quando ele deveria ter ele como um aliado, um empreiteiro, que vai fazer uma obra bem feita, pagar direitinho para ele ficar feliz, sabe? Então, construtora é realmente um mercado difícil de trabalhar, tá? Já o condomínio, você está lidando com pessoas mais leigas, paga um pouco mais, não tem as metragens de uma construtora. A construtora, a prédio menorzinho tem 5 mil metros.
um prédio de reforma tem 1.000 metros, que seja, Sim. normalmente, né? Mas é outro serviço, né? Tu vai direto pro cliente final, pro usuário daquilo lá, que muitas vezes vai te ouvir e valorizar o que tu tá vendendo para ele. E às vezes, ao passo que, como uma construtora, aquilo ali é intermediário, ele tá fazendo para vender, talvez os seus critérios sejam outros. É verdade, é verdade. Né? Aquilo é a casa dele. Exato. Ele vai te ouvir. Tá, né? e ele quer sentir a confiança do seu conhecimento. Tá? O meu cabelo branco ajuda muito nisso. É verdade. Né? Ele quer sentir a confiança. Não gosta que eu fique com o cabelo branco, eu falo, faz diferença. Faz a diferença. Cabeça branca é valorizado. E se você domina um assunto, ele passa a ter confiança em você, Sim. ele paga até mais caro para saber que, aliás, um síndico de um prédio, ele está lidando com o dinheiro dos outros. Ele não pode correr risco, sabe? Você imagina. Tem que ser bem aplicado, né? O dinheiro tem que ser bem aplicado. Tem que ser bem aplicado, não pode correr risco. Tá? Não gastou o dinheiro, e olha que tem concorrente por aí que é de chorar. Né? Mas a gente não pode falar nome para o síndico, principalmente como concorrente, eu falo, olha, desculpa, você deve encontrar um pouco mais barato no mercado, mas a diferença é boba, sabe? E aí o cara pega de um cara que não é idôneo. Você vai numa assembleia de condomínio, tá todo mundo querendo... Ganha preço, ganha preço. E que é uma discussão entre 60 pessoas, não precisa. Mas o condomínio sério, ele primeiro forma uma comissão de obras, essa comissão de obras que vai escolher, e o critério não é o preço. O critério é confiança, é o review que eles tiveram no Google ou então em outro lugar, tá? As pesquisas que eles vão fazer com outras obras que nós já executamos e entregamos, ou aquelas em execução. E isso que dá confiança para o síndico nos contratar. Acho que a idoneidade e o risco está muito ligado ao tempo da empresa, né? Pega uma empresa de 30, 40, 50 anos, poxa, ela está ali, ela tem um nome, é um legado, né? Não é uma empresa que tem 2, 3 anos, fala, qual é a confiança que eu tenho nessa empresa, né? Você sabe que quando eu me formei, e aí abri minha empresinha, eu era empreiteiro dos grandes, né? Eu peguei uma obra, minha primeira obra da minha vida. Fiquei muito feliz, imagina, né? E aí o síndico estava assinando, né? Eu tremia do lado dele, né? Aí era um advogado. E ele falou uma frase para mim, olha, a primeira obra que eu tive faz muitos anos, né? Ele falou uma frase que eu nunca mais esqueci. Ele falou assim, Ronaldo, a grande malandragem é ser honesto. Olha só. Eu nunca esqueci disso. Eu falei, nossa, aprendi o que eu precisava pro resto da vida. Boa, sabe? Isso dá um corte, hein? Isso dá um corte maravilhoso. Não é? Eu com a tua permissão, eu vou usar essa frase. Não, mas se você pensar, você vai ser diferente dos outros, que tem de malandro por aí, né? É verdade. Então, se você for honesto, você vai conquistar a confiança da pessoa. É por aí o caminho. Maravilha. Né? Bom, vamos lá. Agora chegou uma hora que a gente gosta muito, que são perguntas dos nossos colaboradores, dos nossos ouvintes. Vamos lá. Bom, o Rodrigo Evangelista, abração, Rodrigão, mandou perguntas. Ele trabalha muito com galpão logístico, né? Então, ele fez algumas perguntinhas sobre obras em galpões logísticos. Né? Ele pergunta sobre a execução de impermeabilização em áreas muito grandes num prazo muito pequeno, né? Como é que você pode evitar os riscos de problemas da impermeabilização nesse tipo de situação? O grande problema aí começou pelo prazo, né? Eu não vou fazer uma impermeabilização nem com uma arma na minha cabeça, se tiver, a não ser que o presidente vai inaugurar. Eu ia falar, você tem presidente teve arma, né? Se tiver uma umida superfície. Não pode. Tá? A não ser que ele assine e fala, eu me responsabilizo. Mas ele sabe que vai ter problema, então ele não assina, né? Então, prazo é uma coisa que com impermeabilização não se deve... E chega no verão, você imagina que quando está quase seco, vem aquela chuva do final da tarde, molhou tudo outra vez. Tá? Aí tem que esperar outro dia se bate um sol, se vai secar, se o sol é mais forte, seca um pouco antes, mas fica todo mundo de braços cruzados esperando secar. É difícil. Ainda mais em grandes áreas, né? Em grandes áreas, nossa. Então a grande área a gente vai fazendo aos poucos, em pedaços, em trechos. Tá? Não adianta querer fazer tudo de uma vez só. Tá? Então o prazo começa por aí. Não dá para aplicar um molhado e não dá para fazer tudo de uma vez só. Tá? Vamos fazendo aos poucos e vai chegar lá. E qualidade, você realmente precisa estar com... Se tiver um projeto, melhor, mas se não tiver um projeto, você vai ter que pôr uma manta de qualidade, manta asfáltica, sempre estou na manta asfáltica, né? E se possível, com uma empresa idônea, né?
que, volto atrás, o que mais conta é a mão de obra, tá? Conta até mais do que o próprio material. Às vezes uma boa mão de obra com material porcaria ele consegue fazer. Sim. Só que aí você não vai usar uma boa mão de obra com material porcaria. Até porque a material porcaria para o material bom, a diferença de preço não é tudo isso, tá? Uma manta hoje custa, a manta, sem nada, só a manta, uns 40, 50 reais. Uma manta porcaria custa 30, 35. Poxa, não adianta nada. Não adianta nada. É quando vê a mão de obra é 50, 60, às vezes não adianta nada. E não representa nada no final. Sim. Então, eu só uso a melhor manta, ela custa 10 reais mais caro que a segunda melhor manta, tá? Mas não importa, são 10 reais bem gastos, tá? 10 reais por metro quadrado, no final dá muito dinheiro isso aí, tá? Sim. Mas são bem gastos, porque eu não vou ter dor de cabeça, não vou ter que voltar para refazimento, porque voltar para refazer, o teu lucro todo foi embora. Sim. Sabe? Não tem muita Já foi. Né? imagem pra isso. E sobre rotinas de inspeção, como é que você faz para, por exemplo, em galpões você tem áreas gigantescas que periodicamente você tem que tomar alguma manutenção. Nós temos um fiscal, tá? A nossa firma, acho que outras empresas também, tem um fiscal de obras. Só que nós temos um roteiro. Então, preparou a superfície, não cola a manta sem o fiscal aprovar, por escrito em um diário de obras. Aplicou a manta, não dê continuidade sem o fiscal aprovar que está estanque. E depois a proteção mecânica, e aí não libera a área sem o fiscal falar, ok, está liberada a área para uso do revestimento final, que seria uma cerâmica ou uma pedra, ou o que quer que seja. Tá? Então, para cada fase do serviço de impermeabilização, tem que ter a aprovação de um fiscal. Né? E aí, como os nossos operários já têm acho que o mais novinho tem 12 anos de casa. Tá? Eles são muito antigos lá com a gente. Eles sabem disso, eles já chamam, tá assim, tá assado. A gente vai na obra ver, nada de videochamada, nada disso. Quero ver na obra. Mas vou perder o tempo bom. Azar. Eu só vou liberar depois que eu ver. Né? É muito delicado, né? É muito delicado, é muito delicado. Mas e depois que aquele 100%, 99% não adianta. Exato. Mas depois que está pronto, daqui a 2 anos, 3 anos, 5 anos, tem alguma coisa que você consiga identificar? Não, se dar manutenção? Não. É sempre na hora que ferrou que você vai tomar ação. Isso. Não tem manutenção preventiva. Teve uma época que eu não sei se eram os aplicadores ou se eram os fabricantes, estavam querendo pôr uma norma de refazimento a cada 10 anos, sei lá. Não importa se está vazando ou não, mas a cada 10 anos é obrigado a refazer. Como hoje em dia é obrigado a lavar a caixa d'água a cada 6 meses. Tá? Mas não colou. Mas eu acho que isso não faz sentido, né? Porque se estiver muito bem feita, ela vai durar muito mais tempo que isso. E aí, se tu refazer de maneira mal feita, tu tá atrapalhando. Piorou. Vai piorar. Tá? E lembrando, é caro. Sim. É um serviço caro, gente. Imagina. Uma obra, um predinho pequeno com 100 mil reais para você impermeabilizar. Imagina um síndico assinar um contrato de 100 mil reais, sendo que o dinheiro não é dele. É temeroso. Realmente tem que estar. Olha, muitas vezes eu sou chamado para ver algum prédio, ele tem um vazamentinho aqui, outro ali. Eu falo, gente, não justifica o que vocês vão gastar aqui por causa de 1, 2. Entra aquele lado honesto, sabe? Melhor ser honesto, a malandragem E você fala, não faça isso. Você vai gastar, não justifica. Você vai gastar 200, 300 mil reais por causa de uma manchinha. Tá? Aí ele, puxa, mas não vai fazer mal? Vai, daqui a 50 anos o prédio vai cair. Mas por enquanto espera aparecer mais manchinhas. Exato. Né? Não, ou se der alguma patologia, vamos supor que estrutural, uma deformação excessiva, tu trata isso quando surgir. Vai ser sei lá quando. Agora, normalmente a gente impermeabiliza, né? E na sequência a gente faz a recuperação estrutural por baixo, que já afetou. Sim, né? sim. E quanto mais demora para impermeabilizar, mais a recuperação estrutural vai ficar mais cara, porque vai ter que fazer mais coisa. Sim. Vai ter que tratar mais, né? Então é isso é delicado esse assunto, né? Dá um podcast de falar sobre tratamento, né, de armaduras que já tiveram alguma corrosão. A nossa empresa,
Olha, eu falo, nossa, mas é a empresa do meu irmão, eu sou um colaborador dele, tá? Vou fazer minha propaganda. Card impermeabilização, tá? Olha, só aí, deixa o contato, vamos lá. Deixa eu fazer minha propaganda. Mas a nossa empresa, ela sempre fez impermeabilização, e quando saía da impermeabilização, o pessoal aplaudia, falava, que bom, obrigado, vocês são ótimos. Né? E aí a gente saía e entrava a equipe para fazer a recuperação estrutural, uma outra empresa. Eu falei, por que a gente não faz isso também? Né? Então passamos a fazer recuperação estrutural também. Então a nossa empresa hoje é especializada em impermeabilização e em recuperação estrutural. Perfeito. Tá? Que é o que foi danificado nos tantos anos de vazamento que... E você vê como são coligados os serviços, foi uma sacada ótima, né? E o nosso diretor, meu irmão, que é o dono da empresa, ele é um calculista. Então ele calhou, deu tudo certo, entendeu? Porque a grande maioria das empresas de impermeabilização não faz a recuperação estrutural. Porque precisa realmente de conhecimento, muito conhecimento para fazer recuperação estrutural. Tem que medir o diâmetro da ferragem, quanto que ela foi comprometida, se tem que botar mais ferragem, sabe? E por aí vai. Tem que realmente buscar toda a ferrugem dela, que às vezes está enfiada dentro do concreto. Passivar a ferragem. Isso. Um inibidor de oxidação. Né? E aí bom, aí é outro ramo. A gente faz outro se quiser me chamar, eu falo sobre isso. Bora. Isso é legal. É a minha outra especialidade. Não tenho 42 anos dessa especialidade, tenho talvez uns 15, 20 anos dessa especialidade. Eu achei que ele ia falar 39. Já aprendi. Não, foi depois que eu percebi, demorei para perceber, né, que... Não, mas foi muito bem observado. Que podia entrar nesse ramo. Agora, uma pergunta do João Lucas, também outro usuário frequente nosso. O que você acha do Penetron, que é um aditivo, né? Que falam que permeabiliza o concreto? Não, é um cristalizante, ele vai cristalizar. É a mesma coisa que aquela história da parede que eu te falei, que você tem que fazer uns furinhos e tal, injetar água e depois injetar o produto que vai em contato com a água cristalizar, né? Então, o Penetron é isso, sabe? Vai penetrar, vai cristalizar, mas sempre está dentro da estrutura e você não vai enxergar até que ponto que ele conseguiu abranger toda a estrutura. Né? Mas tipo uma cortina, uma coisa assim? Não dá certo. Não dá certo. Eu acho que ele é um participa só, mas não garante, né? Que nem eu costumo brincar com esses nomes de coisa, né? Nescau, Xerox, marcas, né? E o Penetron é uma marca, né? É uma marca isso. E aí, às vezes tu vai falar com o pessoal de obra e fala assim, não, tem que ter o Bianco. Também é marca, né, gente? Sem propaganda, a gente não tá ganhando nada disso ainda, né? Quem sabe? Mas é um paliativo, ajuda, né? Tu põe um aditivo no concreto para diminuir a porosidade, mas assim, é uma ajudinha. Não garante nada isso, né? Você lembra do raio de Kissei? Sim. Era isso. Exatamente. Você furava a parede e ia botando o negócio até que o negócio parasse. Depois teve a Denver Barra Seca, da Denver também. Denver tem uma outra marca boa, viu? Denver, Viapol, são as grandes marcas, tá? A própria Sika é uma boa marca, né? A Viapol é a mais conhecida. Né? Verdade. A Viapol é mais conhecida. Show de bola. E aqui eu tenho uma pergunta que pega com você também. Opa, vamos lá. Que é sobre a questão da virada das mantas nos ralos, né? Sim. Que o pessoal que o João pergunta, mas como é que fica quando você dimensiona um negócio e você vem com uma manta e vira em cima, você não perde seção, não compromete o negócio? Você estrangula o ralo, né? Sim, perde um pouco de seção, mas eu acho que o que acontece, né? Simplificando o olhar. O teu caminho crítico numa seção de drenagem, né, pluvial, ele está na condução, nos condutores que são horizontais, são gravitacionais, né, mas são condutores horizontais, que tem uma lâmina, que a norma fala lá, que é o Y sub D, 67%, 2/3 e tal. E aí o gargalo é essa lâmina com raio hidráulico e tal. Então, por mais que tu pegue um condutor vertical e estrangule ele fica muito longe de ser o gargalo do teu sistema, né? Então, sim, perde seção, mas isso raramente é o teu caminho crítico. Né? Eu vou falar o contrário. Boa! Não, você está certo. Você está certo. Mas não adianta nada você ter uma boca grande para virar a manta se a condução vai ser estrangulada. Perfeito. É o que ele acabou de falar. Tá, então... É outra ótica. Não, é outra ótica. Então a boca grande, ela pega a água, mas... Então vamos botar 6 polegadas aqui e a condução de 4. O que vai valer os 4 polegadas?
O problema é que a manta, quando ela vem, ela vira dentro do ralo e ela já vai comer no mínimo 4 milímetros cada lado, 8 milímetros. Tá? Então, teu ralo que tinha 4 polegadas passa a ter 3,5. Tinha 4 polegadas, passa a ter 3,5. Né? Então, o que se usa muito em projeto de impermeabilização, não projeto de hidráulica, tá? O projeto de impermeabilização fala assim, põe um ralo de 6 e que feche para 4, não tem problema, mas para não fechar o gargalo na hora que a manta for virar para dentro. Perfeito. Tá? Então, é justo, é justificável. Agora, você imagina, eu vejo obras aí com uma boca de 2 polegadas, aí fecha. Aí realmente vira 3/4. Não, inclusive nem permite, né? A norma de pluvial, ela pede no mínimo 3 polegadas. Né? Então, mas aí, às vezes tem um subterfúgio que a gente prevê em projeto, que é, mesmo que seja uma laje plana, com uma grelha plana, é prever sempre 2 pontos. Porque se põe um só, quem tem um não tem nenhum. Na hora que ele entope, entupiu. E aí tu vai ter lâmina d'água na tua estrutura, a estrutura pode não ter previsto. Então, às vezes, a gente tem uma captação meio crítica, a gente se põe 2. Então, tu vai ter 2 captações, e aí elas embaixo vira uma condição só. Mas aí, mesmo com o enforcamento, tu tem 2 pontos e tu aumenta a tua segurança, né? Sim. Também é uma saída de projeto. 2 pontos, 3, 4. Quanto mais ralo... O ralo é meu melhor amigo. Sim. Lembra que eu falei que a melhor impermeabilização é aquela que não tem água? Perfeito. Então, pronto. Quanto mais ralo, melhor. E se você tem mais ralos, você tem menos problema com o lance do caimento, né? Você não precisa subir tanto. E aí que entra aquela coisa. Quando a cota... Se tiver aquele problema de cota, você tem que, às vezes, criar ralo para minimizar essa questão de cota. Uhum. Né? Lembrando que cada 1 metro que você se distancia do ralo, o piso tem que subir 1 centímetro, para dar aquele 1%. Né? Exato. E aí, às vezes, você tem a 10 metros de distância, você tem que subir 10 centímetros lá. E uma coisa que a galera, às vezes, erra é que isso é na aresta, ou seja, tem um quadrado e um ralo no meio, não é a metade de um lado, é a diagonal. Então, é a diagonal que tu pega o 1%. E aí, às vezes, a regularização não está batendo. E o arquiteto pergunta, por que está acontecendo? Não, é a tua diagonal. Tua maior aresta é a diagonal até o canto lá, porque da água do canto tem que vir para cá. É isso mesmo. É isso mesmo. É um rolo. Você sabe que uma vez eu fiz uma laje e os caras falaram, é a laje capitel. Eu nunca imaginei o que era laje capitel. Né? Aí é exatamente isso. É uma laje que é um cone, sim, né? Isso. E é capitel porque capta a água, né? Sim. Então, chama laje capitel. É um cone, e no meio do cone tem um pilar, e dentro do pilar tem um ralo que desce. Perfeito. O dia que aquele pilar entupir, aquele ralo eu já fiz obra dessa, que, aliás, eu já recuperei o prédio da Olivetti, onde era o Internacional, tinha assim, eram pilares ocos, com condutores dentro, e uns funis, e todas as cúpulas que chegavam nele. Chamam de laje capitel. E aí o que aconteceu? Quando a gente foi demolir, os caras arrancaram tudo e na hora que eles foram fazer o ralo de novo, não tinha modelo. Eita. E não acertava a mão, porque a água vinha e pá, batia e saía pelos lados. Até os caras foram na demolidora, onde a demolidora jogou as coisas para ver se achava uma peça para ele fazer igual. Para fazer igual. Caramba. Muito louco. Eu fiz uma obra muito grande dessa aí, mas em Alphaville. Era tudo laje capitel. Que legal. No final deu certo. Muito bacana. Ronaldo, foi um imenso prazer. Deixa eu só botar mais uma perguntinha. Vamos lá. Sobre eflorescências. Isso aí é um capítulo de 1 hora. Não, mas vamos conversar um pouquinho. Claro. Eflorescência é uma coisa que incomoda muito esteticamente. O cliente não quer saber de entender isso, ele quer que aquilo resolvido, e não é algo que a engenharia vai resolver, sabe? Porque é a cal que está contida no cimento, com a carbonato de cálcio que sai. É uma coisa terrível, né? O que dá para fazer é minimizar essa questão. Então, se você evitar que a água entre a manta e o revestimento final, seja um azulejo de uma piscina, seja a cerâmica de um piso, tá? Que ela vá rápido para o ralo, tá? Que ela não fique parada lá, para não querer florescer, daí vem o nome, florescer, né? Tanto melhor, tá? E é uma água leitosa, e é uma... Você sabe aquele pingo que forma estalactite? Uhum. É aquilo, tá? Então, é carbonato aquilo lá, ele é uma borra, Sim. Cria uma casca aquilo lá, né? Ou seja, tira a água dali, fica menos tempo, vai demorar um pouco mais para ter, mas um dia terá. Você sabe que uma das estratégias também, a proteção mecânica sobre a manta, lembra que eu falei os 3 centímetros? Então,
O ideal dessa proteção mecânica, ela tem um nome que é pouco comercial, mas é o que a gente deve usar. É uma proteção mecânica podre, tá? Um traço bem fraco, 1:6. Perfeito. Imagina, um traço bem fraco. Para que o índice de vazios seja grande e permita que a água corra rápido para o ralo. Olha só. Tá? Voltando que a água, melhor é não ter água em cima da impermeabilização. Então, quanto mais rápido ela for para o ralo, tanto melhor. E Tá? a massa podre ela tem menos teores, né? Ela tem menos, tem mais material inerte, ou seja, tá. vai trabalhar menos ainda nisso. Tem um índice de vazios maior. Exato. Não é isso? Sim. Então, e aí a ideia, tem alguns truques também, você pode usar, em vez do cimento comum, usar um tal de o cimento CP4, né? Que é um cimento com menos cal, né? E aplicar um polimérico numa parede de uma piscina, antes de colocar o azulejo, eu aplico um polimérico, tá? Para tudo isso, para minimizar essa questão. Eu nunca falo para o meu cliente, vou acabar com esse problema, mas eu falo, vou minimizar. Eu quero ser honesto. Sim, Tá? sim, Vou falar, vou acabar com esse problema, ele fala, não acabou. Tá? Mas se eu escrevo, vou minimizar, olha, era para ter muito mais do que isso. Tá? Sim. Agora, lembrando que esse carreamento da cal dentro do cimento, um dia acaba. Sim. Tá? Então, hoje está saindo uma água leitosa, amanhã vai sair uma água límpida. Tá? Perfeito. Amanhã, que eu digo, pode ser 1 ano, 10 anos ou 1 mês, não sei. Tá? Vai depender de quanto que está carreando a cal contida no cimento. Né? E aí ela vai se tornar límpida e com a chuva ela não se percebe, claro, é límpida, é água transparente, né? Acabou. Legal. Maravilha. Essa é a ideia. Que aula. Muito obrigado. Né? Henrique, quer colocar alguma coisa? Não, só falar para a galera que tiverem dúvidas, não sei o quê, façam comentários, a gente vai repassar isso para o Ronaldo e a gente vai continuar abordando os assuntos desse assunto. André, desse eu negócio, ainda né? acho, e aí eu vou falar até virado para a câmera, Claro. que as autoridades, o MEC, no caso, deveria incluir a matéria impermeabilização. Em 1 ano é possível dar essa matéria inteira, tá? Boa. No curso de engenharia. Ainda acho Olha que o MEC deveria incluir essa impermeabilização no curso de engenharia. Ainda acho que todas as obras de arte, seja pontes, viadutos, etc., deveriam ser impermeabilizadas, porque eles só usam asfalto por uma questão de custo, tá? Mas deveria ter uma manta asfáltica em todas essas áreas de ponte, viaduto. Você vê o que tem de viadutos aí com recuperação estrutural. Você passa na 23 de maio, tudo sendo recuperado. E aí custa Né? muito mais caro. Não, custa muito caro. E a impermeabilização, no início, ela é muito barata. O que custa caro é quebrar tudo que está em cima, refazer a impermeabilização e ter que refazer tudo que está em cima outra vez. Sim, Tá? legal. Isso custa caro, né? Mas a impermeabilização não custa nada. Então eu acho que deveria não só o MEC oferecer, Botar na grade botar na grade curricular, né, a matéria impermeabilização, e também acho que deveria ser aplicado impermeabilização nas obras de arte, seja viadutos e pontes. Maravilha. Muito bom. Tá? Ronaldo, adoramos te receber aqui. Com certeza faremos novos convites, que acho que tem muita coisa para falar. Opa, Galera que conosco. acompanha o canal, mandem perguntas, como o Henrique colocou. E até a próxima, meu amigo. Obrigado mais conte uma comigo, vez. tá bom? Olha, só mais uma coisinha. Claro. Tá? Tem uma geração nova chegando aí que muito esforçada, muito competente, tá? Tem uma pessoa em particular que ela nem sabe da minha existência, mas eu admiro tanto ela, eu gosto tanto do trabalho dela, que é a Priscila Bezerra. E ela faz um trabalho muito competente, tá? Que legal. A Priscila Bezerra. Se alguém precisar de fazer alguma consulta com ela, eu acho que ela é uma pessoa certa para... Vamos trazê-la aqui. Vamos trazer um Olha, canal para conversar com ela. ela é excelente, ela tem uma didática, ela fala muito bem, é uma pessoa que eu admiro. Show Legal. de bola. Tá bom? Muito obrigado mais Tá? uma vez. Ela nem sabe da minha existência, não sabe o que eu falei dela aqui, claro. Tá bom? Vamos fazer chegar nela. Vamos chegar. Tá Exato. ótimo. Valeu. Valeu. Até a Muito próxima. obrigado. Conte comigo para quando precisar, tá bom? Joia. Valeu. Um grande abraço para Cara, vocês. abraço. viu? Obrigadão. Até Até mais, logo. gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau.